Olá, eu sou o professor Rogério. Bem, no último vídeo que nós falamos sobre o assunto, né, de Brasil, então, o último vídeo nós falamos sobre o golpe de 1930, né, que entra para a história como a Revolução de 30, né? Então, o Getúlio Vargas, ele chega ao poder, né, depois, né, de quando houve, né, no caso, as eleições fraudulentas de Júlio Prestes, e principalmente por conta, né, do assassinato do João Pessoa, né, que era vice do Getúlio Vargas, e como, né, que isso vai, né, vai levar, né, um período que nós chamamos de período da Era Vargas. E a Era Vargas, ela é instalada, né, então ela é iniciada, né, pelo período que nós chamamos de governo, né, provisório. Então, esse governo provisório, ele foi de 1930 até 1934. E muitos acontecimentos durante esse período, né, vão levar ao que nós chamamos, né, do golpe do Estado Novo. Bem, então, para nós termos início aqui sobre Getúlio Vargas, né, então o Getúlio Vargas em si também, ele vai mudando a sua forma de se apresentar. Então, no primeiro momento, em 1930, ele se apresenta como um aliado militar, e depois, né, com o passar do tempo, ele vai se tornando cada vez mais civil, né, levando em consideração que o Getúlio Vargas, ele chegou ao poder por conta dos tenentes, né, que o elevaram ao cargo de presidente. Então, nós vamos começar a falar aqui do período do período, né, da Era Vargas, o período constitucional, né? Então, né, nós vamos começar a um pouquinho aqui. Bem, então, a chamada Revolução de 1930 foi um movimento armado liderado pelos estados de Minas Gerais, da Paraíba, do Rio Grande do Sul, que culminou no Grupo do Estado e depôs o presidente da República, o Washington Luiz, em 24 de outubro de 1930, realizando a única vez que um presidente da República ele não pôde ser empossado, no caso, Júlio Prestes. Então, no caso, impedindo o Júlio Prestes de tomar posse no dia 15 de novembro de 1930. Então, foi o primeiro episódio onde o presidente da República eleito, ele não pôde tomar, né, a posse do seu cargo. Mesmo que nós sabemos que as eleições durante o período do café com leite eram, né, eleições fraudulentas, mesmo assim, foi um acontecimento único dentro dessa realidade. Bem, então a quebra da Bolsa de 29, né, ocorreu iniciando a crise econômica de forma mundial. Então isso vai esmagando todas as políticas econômicas brasileiras, principalmente por conta do café. Então, em 29, as lideranças oligárquicas paulistas acreditaram que apenas um representante da sua causa seria capaz de lutar pelos seus interesses. No caso, representado aí pelo Júlio Prestes, como candidato à presidência da República. E a reação do governo de Minas foi automática, no caso, o Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, apoiando a candidatura do Getúlio Vargas, que foi derrotada, como nós vimos no vídeo anterior. Bem, então, em 1º de março foram realizadas as eleições da presidência da República e o Júlio Prestes ele foi eleito. Porém, ele não tomou posse em virtude ao golpe de Estado desencadeado no dia 3 de outubro de 1930. E o Júlio Prestes foi exilado. Então, Getúlio Vargas assumiu a chefia do governo provisório em 3 de novembro de 1930, data que marca o fim da República Velha, né? Então, essa data tem início a um novo período da República no Brasil, que nós podemos chamar de Terceira República ou, né, a Era Vargas. Bem, então, no caso, fica aí a pergunta: provisório? Então, no caso, o Getúlio Vargas chega ao poder com a promessa, né, de organizar a política do país e devolver, né, o cargo de presidente para a população civil. Fato que não vai acontecer. Tanto é que o Getúlio Vargas ele inicia o seu governo em 30 e ele só vai renunciar em 1945, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Bem, então, às 3 horas da tarde do dia 3 de novembro de
1930, a junta militar provisória passou o poder ao Palácio do Catete, né, a Getúlio Vargas, que vestia uma farda militar pela última vez na sua vida, encerrando a chamada República Velha. No discurso de posse, Getúlio Vargas estabeleceu 17 metas a serem cumpridas pelo governo provisório. Na mesma hora, no centro da cidade do Rio de Janeiro, soldados gaúchos cumpriam a promessa de amarrar os cavalos no obelisco, no centro da cidade, atual Avenida Rio Branco, marcando simbolicamente o triunfo da Revolução. Dos principais tenentes em 1930, o único a estar presente ao ato foi o João Tenente, né, no caso João Cabanas, que aparece na fotografia do evento. Esse gesto do gaúcho foi cantado por Almirante, né, numa marchinha de Lamartine, Babo, chamado o Bárbaro. Né, o Bárbaro foi assim. Né, então, o Rio Grande, sem correr o menor risco, amarrou por telegramas os cavalos no obelisco. Então, e a letra dizia ainda: de sul a norte, todos viriam, né, a intrepidez, né, de um novo Brasil. O Brasil heróico e forte a raiar no dia 3. Então, a Paraíba, terra santa, terra boa, finalmente está vingada. Salve o grande João Pessoa. O doutor Barbo foi-se embora, não voltou mais. Então, essa marchinha, ela exalta a conquista, né, dos militares frente a esse movimento, principalmente a questão de que eles saíram vitoriosos dentro dessa realidade. Bem, então Getúlio, ele reconheceu um discurso agradecendo, né, então ele, né, realizou esse discurso agradecendo o apoio do povo mineiro a ele. Então, o discurso publicado em Nova Política do Brasil, volume 1, página 93. O Belo Horizonte, em 23 de fevereiro de 1931. A primazia do Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, como o primeiro político a intuir, né, no caso, a intuir que uma nova revolução se aproximava. Getúlio reconheceu que Antônio Carlos, como político que lançou a sua candidatura a presidente, ele deveria ser exaltado. Né? Então, ele queria expressar-vos pessoalmente o meu profundo reconhecimento pela espontaneidade e entusiasmo com que o povo mineiro aceitou minha candidatura. Então, sugerida pela palavra, neste momento, precursora de Antônio Carlos. O primeiro que, na sua clarividente certeza, vislumbrou na curva longínqua do horizonte a borrasca revolucionária. Então, no caso, né, ele vai agradecer e ele vai enaltecer a participação do Carlos Ribeiro de Andrade, né, de Andrada, principalmente porque foi ele que se rebelou contra a Revolução, né, contra a República Café com Leite. E principalmente porque foi a partir do levante dele que o grupo ganhou força, né, para conseguir marchar até o Rio de Janeiro depois, né, das eleições de 1930. Bem, então Getúlio tornou-se chefe do governo provisório com amplos poderes. Então os revolucionários não aceitaram o título do presidente da República, então seu governo provisório foi o segundo da República. O primeiro governo provisório foi do Deodoro da Fonseca. Getúlio governará através de decretos que tinham força de lei. Então, decretos sempre começavam assim: o chefe do governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, considerando que no dia 11 de novembro de 1930 foi baixado o decreto 19.398, que instituiu e regulamentou o funcionamento do governo provisório. Né? Então, esse governo vai ter todos esses critérios, eles não tinham o apoio do parlamento, o parlamento foi dissolvido, e com isso, né, houve a necessidade de se governar por decretos. Bem, entretanto, como o próprio Getúlio Vargas confirma no diário, no dia 4 de dezembro de 1932, nada foi encontrado de irregular e de corrupção naquele regime deposto em 1930, motivo pelo qual mais tarde surgiria a expressão os honrados políticos da República Velha. O Tribunal Especial foi dissolvido em 1932
sem ter condenado ninguém. Então, nesse caso, o Getúlio Vargas, ele precisava do apoio também dos cafeicultores em São Paulo, que vai conseguir esse apoio depois da Revolução Constituinte de 1932. Então, houve no início do governo provisório uma espécie de comando revolucionário, denominado oficialmente de Conselho Nacional Consultivo, criado pelo decreto de regulamento do governo provisório, que recebeu o apelido de Gabinete Negro, do qual faziam parte Getúlio Vargas, Pedro Ernesto e o general José Fernandes Leite de Castro, Ari Pereira, Oswaldo Aranha, Góes Monteiro, José Américo de Almeida, Juarez Tavora e o tenente João Alberto Lins de Barro. Quando este era interventor federal em São Paulo, ia ao Rio, entre outros. Então, o gabinete negro se sobrepunha ao gabinete ministerial, tomava as decisões e definia o rumo da Revolução. Então, no caso, né, esse gabinete era como se fosse um gabinete paralelo, né, fazendo com que as medidas tomadas por Getúlio Vargas fossem orquestradas por esse grupo de militares, né, e grupos de diplomatas. No caso do Oswaldo Aranha, vai ser ele que vai inaugurar, né, a ONU em 48. Então, nesse momento, surge um grande apoio, né, ao novo governo. Bem, então, em dezembro de 30, através do decreto 19.482, foi fortemente restringida a entrada de imigrantes no Brasil, a medida que vigorou até 1933, para evitar o número de desempregados na época, chamados de sem trabalho, e também exigindo por esse decreto que todas as empresas brasileiras tenham pelo menos 2/3 de trabalhadores brasileiros em seu quadro, a lei dos 2/3, para proteger o trabalhador nacional. No dia 19 de março de 1931, pelo decreto 19.770, é regulamentada a sindicalização das classes patronais e operária, tornando-se obrigatória a aprovação dos estatutos dos sindicatos trabalhistas e patronais pelo Ministério do Trabalho. Bem, então, Getúlio Vargas foi o primeiro presidente a instituir a necessidade de se criar um Ministério do Trabalho, para poder regularizar as legislações que vão guiar esses trabalhadores durante o período do seu governo. Bem, então Getúlio conseguiu o restabelecimento das relações amistosas entre o Estado brasileiro com a Igreja Católica, muito influente naquela época e que estava rompida com o governo brasileiro desde a República e do Casamento Civil. O restabelecimento do ensino religioso nas escolas públicas em 30 de abril de 1931, pelo decreto 19.941, facilitou esta conciliação entre a Igreja Católica e o Estado. Bem, então, essa cisão entre Igreja e o Estado, ela foi por conta que o governo militar, instituído pelo Deodoro da Fonseca, ele vai dizer que as unidades de ensino, elas não deveriam ser controladas por organizações religiosas. Então, e também a instituição do casamento civil. Então, com isso, né, a igreja ela vai se distanciar do governo brasileiro. E isso vai fazer com que, né, o governo brasileiro, né, de uma certa forma ou de outra, se rompesse com a Igreja Católica, mas isso vai ser reativado com Getúlio Vargas. Então, realizaram-se, em seguida, uma grande queima de café em 1931 até 47, em um qual o estimado entre 50 a 70 milhões de sacas em Santos, em outros portos, para a valorização do preço do café, o qual tinha caído muito durante a Grande Depressão de 29. O total de sacas de café queimados equivalia a 4 anos de produção. Bem, então, devido ao convênio de Taubaté, onde o governo ele se responsabilizava em comprar o café, os produtores de café eles não diminuíram a produção, muito pelo contrário, eles aumentavam essa produção. Então, nesse caso, o governo brasileiro tinha um estoque de café de muitos anos. Então, com isso, né, a forma como Getúlio Vargas ele encontrou para balancear esse preço foi destruir 4 anos de produção cafeeira, né, e nesse caso,
gerando um prejuízo gigantesco aos cofres públicos, levando em consideração que quem pagava isso eram os nossos impostos, né? Sempre levando em consideração isso. Bem, então, como resposta a Getúlio Vargas, São Paulo se levantou contra, né, a tal da ditadura varguista, que vai se materializar na Revolução Constituinte de 1932. Né? Então, o que nós vamos chamar, né, no caso, né, do movimento MMDC, que nós vamos explicar um pouquinho mais para frente. Bem, então, o movimento ele tem uma propaganda estética muito próxima do que foi a propaganda dos Estados Unidos durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e principalmente ressaltando a figura de personagens históricos, no caso como o Borba Gato, o bandeirante que lutou contra os emboabas durante o século XVIII. Bem, então, em 9 de julho de 1932, eclodiu a Revolução Constitucionalista em São Paulo, estendendo-se até 2 de outubro de 32. Desde 1997, pela Lei Estadual Paulista, número 9.497, o dia 9 de julho é feriado estadual em São Paulo, relembrando a data da Revolução. Bem, então os paulistas consideravam que São Paulo estava sendo tratado como terra conquistada e sentia que a Revolução de 1930 fora feita contra São Paulo. Então, Júlio Prestes tinha obtido, em 1930, 90% dos votos em São Paulo e Getúlio Vargas tinha 10% dos votos em São Paulo, devido ao apoio do Partido Democrático, que foi a cisão do Partido Republicano Paulista. Então, após a Revolução de 1930, São Paulo estava sendo governado por um tenente de outro estado. Então, o tenente interventor que os paulistas mais detestaram foi João Alberto Lins e Barro, chamado como pejorativamente pelos paulistas de O Pernambucano. Então, outro interventor militar foi o general Manuel Rebelo, que era muito ligado a João Alberto, que continuava interferindo na política de São Paulo. Então, um ponto importante aqui, que vai eclodir o movimento. O Getúlio Vargas, quando ele chega ao poder, ele demite todos os governadores e ele vai nomear interventores para todas as cidades, todos os estados, né, dos estados brasileiros. No caso, São Paulo teve um interventor, né, e esse interventor não era paulista. E com isso vai levar ao descontentamento da população paulista, que considera-se um ato de guerra, colocar um governante não paulista para guiar os passos do Estado. Bem, então o estopim da revolta paulista foram as mortes de 4 estudantes assassinados no centro de São Paulo por partidários de Getúlio Vargas em 23 de maio de 1932. No caso, foi o Mário Martins de Almeida, Euclides Maragaia, Drauzio Marcondes de Souza e Antônio Camargo de Andrade, cujos nomes vieram a formar a sigla MMDC, Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo. Então, desse dia, a população sairia às ruas em protesto contra a presença do ministro Oswaldo Aranha em São Paulo. E Pedro de Toledo montou um novo secretário de governo, o chamado secretariado do dia 23 de maio, sem a interferência do tenente e o de Oswaldo Aranha. Bem, então, nesse caso, a política paulista ela vai realizar uma manifestação na Praça da República, no centro da cidade de São Paulo, aonde os 4 estudantes vão ser baleados, supostamente, a partir de um jornal que ele era apoiador de Getúlio Vargas em São Paulo. Então, com isso, vai ter a motivação para o levante. No caso, esses 4 estudantes, né, foram mortos e muitos deles, né, eles se tornaram mártires do movimento. No caso, né, levando algumas interpretações. No caso, né, teve a produção da obra do Éramos 6,
como uma obra que retrata, né, fielmente esses anos de 1920 e 1930, onde São Paulo se torna o centro da ebulição da política nacional, principalmente por conta da Revolução de 30 e também por conta da Revolução Constituinte de 32. Bem, o movimento foi deflagrado a Revolução de 32 no dia 9 de julho. Inicia-se o movimento constitucionalista. Foi montado um grande contingente de voluntários civis e militares que travaram uma luta armada contra o governo provisório de Getúlio Vargas, chamado pelos paulistas de a ditadura. Então, no dia 12 de agosto de 32, faleceu Orlando de Oliveira Alvarenga, também alvejado no dia 23 de maio. O dia 23 de maio é relembrado em São Paulo como o Dia do Soldado Constitucionalista. Na região do atual estado do Mato Grosso do Sul, foi criado o estado de Maracaju, né, que apoiava São Paulo. No caso, abalado pela guerra, o aviador Santos Dumont cometeu suicídio no dia 23 de julho daquele ano. O porquê que ele cometeu suicídio? Porque a sua maior invenção foi usada como arma de guerra durante esse período. Então, o Santos Dumont ele vai se suicidar devido a essa questão, né, de que o avião fosse usado como uma arma de guerra sem precedentes. Bem, então, iniciando em 9 de julho, a Revolução Constitucionalista se estendeu até 2 de outubro de 1932, quando foi derrotada militarmente. Terminada a Revolução de 32, Getúlio Vargas se reconcilia com São Paulo. Depois de várias negociações políticas, nomeia um civil paulista que apoiara a Revolução de 30 para interventor do Estado de São Paulo, no caso Armando de Sales e Oliveira. No caso, em 38, Getúlio Vargas participou pessoalmente da inauguração da Avenida 9 de Julho em São Paulo e nomeou o ex-combatente 32 para interventor federal em São Paulo, o médico Ademar Pereira de Barros, que pertenceu ao Partido Republicano Paulista, para suceder o Ademar de Barros. Getúlio nomeou Fernando de Souza Costa, que fora o secretário da Agricultura de Júlio Prestes, quando esse governou São Paulo em 1927 e a 1930. Na versão do governo provisório, a Revolução de 1932 não era necessária, pois as eleições já teriam data marcada para ocorrer, mas, segundo os paulistas, não teria havido a redemocratização do país se não fosse pelo movimento constitucionalista de 32. Bem, então, o movimento de 32, ele tem algumas características. Primeiro, São Paulo tinha vários aliados. O único aliado que continuou do lado de São Paulo foi o Mato Grosso, né? No caso, o Mato Grosso vai continuar do lado de São Paulo, onde os outros estados vão criar o bloqueio a São Paulo, impedindo que chegasse munição e também, né, chegasse mantimentos. Então, nesse caso, São Paulo ele vai usar, né, os militares paulistas, ao acabarem as balas para suas metralhadoras, eles vão começar a usar matracas, como se fosse uma roda com uma madeira, onde fazia barulho como se fosse muito próximo de uma metralhadora. E com isso, os paulistas, né, vão conseguir resistir um pouco mais no movimento. Esse movimento ele foi considerado derrotado, mas ao mesmo tempo vitorioso, porque com a Revolução de 1930 houve a Constituinte e também houve a promessa de uma eleição que não vai acontecer, que nós vamos ver os motivos. Então, nós vamos falar aqui da Constituinte de 1934. No caso, a Constituinte, ela foi realizada no Parlamento do Rio de Janeiro, lembrando que o Rio de Janeiro, até 1960, era a capital federal do Brasil, né? Tanto é que nós tínhamos o estado da Guanabara, né? Então, nesse caso, aí é uma foto do período onde foi discutido a Constituição, que foi prometida por Getúlio Vargas após a Revolução Paulista de 32. Bem,
Então, o término da Revolução Constitucionalista marcou o início de um período democrático do Brasil, né, da democratização. Então, em 3 de maio de 1933, foram realizadas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, quando as mulheres votaram pela primeira vez no Brasil em eleições nacionais. O voto feminino havia sido instituído no Rio Grande do Norte em 1928. Nessas eleições, graças à criação da Justiça Eleitoral, as fraudes deixaram de ser rotinas nas eleições brasileiras. Também nessas eleições, no dia 3 de maio de 33, houve pela primeira vez em eleição nacional o voto secreto, que havia sido introduzido no Brasil pelo presidente de Minas, Antônio Carlos de Andrada, em 1929, para uma eleição suplementar para vereadores em Belo Horizonte. Então, nesse caso, foi o primeiro momento de nível nacional que a política eleitoral brasileira ela muda, né? Principalmente sobre a questão do voto secreto, voto feminino, entre outros elementos, que é a base para a nossa democracia até os dias de hoje. Bem, então, quando nós falamos em Constituição, então foi instalada em 15 de novembro de 33 a Assembleia Constituinte, presidida por Antônio Carlos de Andrada, que promulgou, que votou uma nova Constituição em 16 de julho de 1934. Nesta data, a reconciliação com os paulistas já era solidificada. Então, anotando Getúlio Vargas no diário, instalação da Constituinte, protestos e impugnações, atitudes serenas e firme da bancada paulista, afastando, né, debates da natureza política das cogitações da Constituinte. Então, Getúlio Vargas ele vai enaltecer, né, o espírito republicano paulista dentro dessa nova Assembleia. Bem, então a Constituição era tida como progressista para uns, né, e para Getúlio Vargas também, que ele vai colocar o seguinte: é impossível de se governar com ela. Né? Então, Getúlio Vargas, ele vai considerar, né, essa... Desculpa, né? Eu fiz um errinho aqui. Então, Getúlio Vargas, ele vai considerar que governar o país com essa Constituição, ela era impossível. E, principalmente, a principal crítica feita por Getúlio Vargas em 34 referia-se ao seu caráter inflacionário, pois calculava-se que se toda a nacionalização de bancos em Minas fossem feitas, se todos os direitos sociais nela previstos fossem implantados, o custo para as empresas privadas ao despesas do governo e déficit público se elevaria muito. Então, no caso, Getúlio Vargas foi um dos maiores críticos dessa Constituição. O fato que me veio aqui, né, um erro grosso, mas, né, foi isso que aconteceu. Então, no caso de Getúlio Vargas, ele era um crítico dessa Constituição. Então, uma grande despesa, né, que o governo teria, que era previsto pela Constituição de 34, no artigo 138, era que o Estado deveria socorrer as famílias de proles numerosas, que constituíam a maior parte das famílias brasileiras da época. Então, a segunda crítica que o governo de Getúlio fazia à Constituição de 34 era que ela, sendo liberal demais, não permitia adequado combate à subversão. Então, o Getúlio Vargas estava preocupado com tentativas de golpe contra ele. Então, Getúlio Vargas vai, de uma certa forma ou de outra, né, impor a sua vontade. Então, o governo provisório havia criado, em 1933, uma comissão de juristas, a Comissão do Itamaraty, para elaborar o anteprojeto de Constituição, no qual previa o Poder Executivo Federal forte e centralizador, ao gosto de Getúlio Vargas. Porém, a Constituição de 1934 acabou sendo descentralizadora, dando certas autonomias aos estados federais. Foram extintos os senadores estaduais, que jamais voltaram a existir. No dia seguinte da promulgação da Constituição de 1934, no dia 17 de julho de 1934, ocorreu uma eleição indireta para a presidência da República. O Congresso Nacional elegeu Getúlio Vargas como presidente da República.
derrotando Borges de Medeiros, que desde 1931 fazia oposição a Getúlio Vargas e outros candidatos. No caso, Getúlio teve 173 votos e contra 59, dados a Borges de Medeiros. Os paulistas votaram em Borges de Medeiros, contrariando as orientações do interventor federal Armando de Sales, né, Oliveira. Então, no caso, o Getúlio Vargas, ele vai ganhar as eleições, mas ele vai ter uma resposta muito clara dos paulistas, que não estavam contentes em não poder participar de uma forma mais efetiva da política nacional. Bem, então, o Getúlio Vargas, assim, ele passa a ser um presidente, né, constitucional, e com isso, né, nós vamos ver, né, nos próximos momentos como é que foi esse período, né, da era Vargas, que é considerado o período constitucional, e como é que ele vai se desenrolar com o passar do tempo. Bem, gente, então, agradeço a todos aqui. Então, logo também vou gravar um outro vídeo falando sobre o próximo período da era Vargas e como isso vai impactar no nosso país. Muito obrigado, até a próxima e até mais.